Fala, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao 12 em Campo desta quinta-feira, dia 22 de dezembro, faltando 3 dias aí para o Natal, e o torcedor corintiano esperando um grande presente para este final de ano. A gente vai falar bastante sobre isso aqui. Será que o Felipe Coutinho é esse presente? Como é que está a situação? Será que já está definido? Não está? A gente vai falar sobre isso e vamos falar também aqui sobre a situação do Yuri Alberto. O Zenit está de olho em alguns jogadores do Timão e para que o negócio seja concretizado, o Corinthians deverá abrir mão aí de algumas joias da base e jogadores que podem render algum bom dinheiro ao clube na temporada 2023. Antes de falarmos sobre isso, eu vou te pedir, claro, para que você deixe o like para a gente, se inscreva aqui no canal, compartilhe aqui os nossos vídeos e as nossas lives e também, claro, ative as notificações, aí você não perde nenhum conteúdo. Tá bom? Vou rodar a vinheta e na sequência eu conto tudo para vocês. 12 em Campo News desta quinta-feira no ar, e a gente vai começar falando aqui sobre a situação do Yuri Alberto, tá? Tá na tela para você aí, Zenit está de olho na garotada do Timão. Pois é, minha gente, a gente tem falado sempre aqui, né, sobre essa questão do Yuri Alberto, e as coisas estão se encaminhando para um final feliz, mas ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Está marcada uma reunião, tá? Provavelmente aí até o final deste ano, tá? Provavelmente já na semana que vem, até porque essa reunião inicialmente estava marcada para o dia 16 de dezembro entre os dirigentes do Zenit e a direção do Corinthians, e essa reunião só não aconteceu porque o André Curi, que é o empresário do Yuri Alberto, estava no Catar acompanhando a Copa do Mundo e aí acabou não podendo, né, participar dessa reunião, e claro, ele é peça fundamental nisso. É o empresário do jogador, é ele que está intermediando as negociações entre Zenit e Corinthians, e como estava no Catar, essa reunião acabou sendo adiada, não foi cancelada, ela foi adiada. Muita gente falando, mas já tem dirigente do Zenit no Rio de Janeiro, isso preocupa, Ivan. Gente, a reunião está marcada com o Corinthians, tá? O mercado da bola, o futebol é muito dinâmico e tudo pode acontecer. Mas essa conversa entre o Zenit e o Corinthians está marcada, vai acontecer, e claro, o Zenit de olho aí em algumas joias do Corinthians, né? Alguns jogadores que ainda nem estrearam no profissional, outros já estrearam e prometem muito. O fato é que o Zenit não quer abrir mão do Yuri Alberto por pouca coisa. O valor estipulado, 25 milhões de euros. Como esse pagamento poderá ser feito, como poderão compor esse pagamento, é aí que entra esses jogadores da base. Tá? O Zenit já mandou seus representantes aqui na última partida contra o Atlético Mineiro, pelo Campeonato Brasileiro na Neoquímica Arena, no dia 13 de novembro. Eles vieram olhar o Robert Renan, um jogador que chama muita atenção deles. O Robert Renan tem no valor de mercado dele na faixa aí dos seus 2 a 3 milhões de euros. Né? O Mantuan está no Zenit, mas ainda não está com a situação 100% definida lá. O Ivan, goleiro reserva do Corinthians, que está no Zenit, também não é titular lá no clube, não é titular absoluto. Então, esses jogadores podem ser envolvidos. E quem mais? O Adson entrou na parada. O Adson já está recuperado da lesão que sofreu no final do Campeonato Brasileiro. O Adson está fora, está dentro desse pacote também, né? Pode ser também um jogador que está sendo observado pelo Zenit, e também o garoto o Pedro, né? Que nem estreou no profissional ainda, o Pedro, né? Que vai disputar a Copa São Paulo, é um jogador também que o Zenit está de olho. Vai levar os 5? Não acredito que leve os 5. Tá? Eu acredito que eles queiram alguns destes jogadores em troca do Yuri Alberto e mais um valor. Talvez se esse valor fechar em 25 milhões, troca. Pega tantos jogadores, deixa o Yuri Alberto. Talvez se essa conta não fechar,
O Corinthians precisa colocar um valor em cima disso, da diferença. O fato é que as conversas estão caminhando, estão adiantadas, estão num bom momento, né? Diferente até da situação do Maicon, né? Que o Maicon, o próprio Corinthians sempre diz que as conversas com o Shakhtar Donetsk são sempre muito difíceis. Lembrando que o Maicon só tem mais 9 dias de contrato com o Timão e até agora nada foi resolvido, ou pelo menos o Corinthians não confirmou nenhum acerto entre Shakhtar e Corinthians. Então, a situação do Yuri Alberto hoje é essa. O Zenit quer alguns jogadores que têm potencial, têm futuro, têm qualidade e, acima de tudo, são boas moedas de troca. O Zenit pode também ganhar lá na frente com esses jogadores. O Corinthians sabe que o Yuri é uma realidade, portanto, é uma negociação que deve se arrastar ainda por mais um período, mas o fato é que essa reunião marcada entre Zenit e Corinthians deve acontecer aí mais tardar até a semana que vem, tá bom? Então é uma situação que se encaminha também, acredito que para um final feliz. Bom, e com relação ao Felipe Coutinho, minha gente, já tem um final feliz ou não? Bom, informação é que ainda não. A informação é que ainda não, é uma situação que ainda está sendo resolvida, tá? Ontem o canal do Marcão da Fiel trouxe a informação que está fechado, né? Deu com exclusividade que estava fechada, que o Felipe Coutinho é jogador do Corinthians, mas essa confirmação ainda não veio por parte do clube, por parte do empresário, do jogador, que é o Kia Iorabichan, também não veio por parte do Aston Villa. Bom, o Aston Villa ele até está disposto a liberar o jogador, ele até está disposto a facilitar uma negociação, mas vai aguardar, a informação que a gente tem aqui ainda vai aguardar a janela de transferências para saber, né, que começa em janeiro, para saber se existe alguma proposta, vai existir algum contato de outro clube que possa pagar pelo menos os 20 milhões de euros que o Aston pagou ao Barcelona pelos direitos econômicos do Felipe Coutinho. Isso não ocorrendo, acredito também que as coisas fiquem muito mais fáceis, muito mais viáveis, tá? Então a informação que a gente tem é essa, né, que não tem ainda nada definido, nenhum martelo batido. Claro, respeito muito, como eu falei aqui, o canal do Marcão da Fiel o Marcão deu essa informação, que está tudo certo, que o Felipe Coutinho é jogador do Corinthians, né, mas, repito, como jornalista, eu ainda não tenho essa informação, e a informação que eu tenho é que as conversas continuam, que os negócios ainda estão sendo desenrolados. Portanto, atualização sobre a situação do Felipe Coutinho e também sobre o Yuri Alberto. Às 9 da noite a gente volta, quem sabe durante o dia, com mais informações, com algumas coisas mais avançadas, com algumas situações mais encaminhadas. Peço para você deixar o seu like aqui, deixe seu comentário aqui embaixo, é sempre muito importante para a gente entender, tá? O que você pensa, o que você acha dessas duas possibilidades. Yuri Alberto, te agrada sendo trocado aí por alguns jogadores, como eu dei exemplo aí do Robert Renan, ou do Adson, ou do Pedro Mantuan, Ivan, enfim, vale? O Yuri Alberto vale tudo isso? E o Felipe Coutinho, a gente ainda vai ter que aguardar mais uns dias para ter essa confirmação. Valeu, meus amigos. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela audiência aqui do 12 em Campo. Se inscreva aqui no canal se você for novo, tá bom? Deixa seu like e tamo junto sempre. Até às 9. Tchau, tchau.